Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à palavra do dia de hoje, a palavra desse dia maravilhoso, que tem como tema, meus irmãos, que eu escolhi, as 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Logo após a palavra, nós teremos uma oração, mas antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no canal Uma Visão Além, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né? Deixe o seu like para que você possa ajudar o canal a conquistar mais pessoas. Vamos ajudar o canal dando like, compartilhando os nossos vídeos, tá bom? É importantíssimo, ajude-nos desta forma. Vamos ao estudo de hoje sobre 5 atitudes que vão nos levar a alcançar, né? Nós vamos alcançar em Deus, com essas nossas atitudes, o impossível, o milagre, aquilo que para nós é impossível. Vamos então ao nosso estudo. 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, nesta oportunidade, meus queridos, meus amados, nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 9, verso 23, que diz assim: tudo é possível àquele que crê. Crer, o verbo crer. Mas antes do verbo crer, nós temos o pronome demonstrativo aquele. Então, aquela pessoa que crê, não é para todos. E em Lucas 18, 27, diz que Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, o que é impossível para o ser humano o verbo ser, é possível para Deus. Você já chegou a um ponto em sua vida, meu amado e minha amada irmã, onde você não vê nenhuma saída? E com você é que eu quero falar no dia de hoje. Deus quer fazer o impossível acontecer na minha, na sua, na nossa vida, meus amados irmãos internautas. Então, nós, em nossa capacidade humana, somos limitados, meus queridos. E isso é algo indiscutível. Somos limitados. Mas Deus não é. Ele sempre quer nos ajudar em nossas causas, principalmente em nos mostrar como fazer o impossível, o possível para alcançar o impossível. Deus, Ele quer nos mostrar de que maneira você que está nos ouvindo, você que é inscrito no canal, o que nós podemos fazer de possível para alcançar o impossível. Às vezes, meus queridos irmãos internautas, pedimos muito, oramos muito para que Deus guie nossos passos e nos ajude em diversas causas, em diferentes áreas das nossas vidas. Mas nem sempre nós estamos dispostos a levantar nossos pés para fazermos a parte que cabe a nós, a nossa parte. E esse é o fato de não alcançarmos tudo aquilo que desejamos. E você já parou para pensar nesse fato? Já parou para meditar que nós falhamos, por isso nós não vemos coisas tremendas da parte de Deus? Não alcançamos vitórias tremendas da parte de Deus? Você já tentou correr ou ir em busca do impossível? Então, sabia que a única maneira, meus amados irmãos internautas, de alcançar o impossível é acreditando que é possível, é entregando o impossível na mão de quem pode, nas mãos de Deus. Várias passagens bíblicas nos mostram isso de forma clara. E uma passagem que sempre muito me chamou a atenção, de uma pessoa que foi em busca do impossível, acreditando no possível, é a mulher sunamita de 2 Reis, capítulo 4, verso 18 até o verso 37, em que Eliseu ressuscitou o seu filho. É uma passagem que nos preenche com muitos ensinamentos.
Essa passagem, meus amados irmãos internautas, relata a vida da família desta mulher em uma experiência extraordinária com Deus através do profeta Eliseu. Nessa passagem, a sunamita era uma mulher estéril. Foi profetizado na vida dela que viria a ter um filho, e assim foi. Em alguns anos depois, a criança já era um jovenzinho e veio a falecer. Quão imaginável seria a dor dessa mãe, desta mulher. Mas mesmo assim, ela não deixou de acreditar no possível, não deixou de exercer a fé em Deus. Essa mulher, meus queridos, ela acreditou e foi em busca do impossível. Então eu gostaria que prestasse bem atenção nesse versículo a seguir, quando essa mulher se encontra a caminho de Eliseu para relatar a morte do seu filho. E ela é questionada se tudo iria bem com ela e sua família, e ela diz que sim. Segundo Reis, capítulo 4, verso 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Então, agora eu fico aqui na minha cabeça, queridos irmãos, imaginando como tudo poderia ir bem na vida dela com o seu filho morto. Mas, assertivamente, essa mulher fez o que realmente deveria fazer em situações de dificuldade. Não olhar para a situação, por pior que ela seja, de maneira pessimista jamais, mas ir em busca da solução. Lá no versículo de 2 Reis, capítulo 4, verso 24, ela diz ao moço que levará até a presença de Eliseu, para que não se deter-se até que ela chegasse ao seu objetivo, que era a presença de Eliseu. E é assim que devemos agir em situações que não dependem mais de nós, mas de Deus, né? E ir direto ao encontro do Senhor, porque Ele tudo pode. Não é o homem, é Ele. Então, meus amados irmãos internautas, Deus não exige que façamos o que não temos condições, mas Ele espera, meus queridos, que façamos o que se encontra ao nosso alcance. A atitude da mulher sunamita é um grande exemplo de que quando fazemos o nosso possível, Deus amorosamente, misericordiosamente, compassivamente, amados, Ele executa o impossível, como aconteceu na ressurreição do filho da sunamita, de 2 Reis, capítulo 4, verso 34. Podemos afirmar, meus queridos, que o ato de conquistar é uma característica inerente do ser humano. Contudo, apesar da sua capacidade mental, meus amados, e até psíquica, né? O homem é um ser com limitações. Ao homem, no curso da vida, apresentam-se os impossíveis, as grandes batalhas, situações das quais o homem é incapaz de solucionar, recorrendo às suas faculdades e ciências. Então, ponto A para nós: o homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. Atos 8, verso 9 ao verso 20, impor as mãos para receber o Espírito Santo. Naquela passagem, né? É um ato impossível ao homem natural. Simão, aquele mágico, apontado lá em Atos capítulo 8, ao ver o apóstolo Pedro impondo a mão e as pessoas recebendo o Espírito Santo, pensou que poderia fazer a mesma coisa através do dinheiro. O dinheiro para nada serve no mundo espiritual, aprenda isso. O dinheiro, o ouro, a prata, a minha riqueza, a tua riqueza, nada vai servir lá no mundo espiritual. Serve aqui no mundo físico, no mundo material, mas no espiritual não tem valor algum. Isso é importante você guardar. Logo, entende-se que o impossível de Deus não pode ser alcançado, meus queridos, por meio de barganhas ou coisa desse tipo. Pedro disse a Simão: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8:20. Agora, tópico B: o homem não pode conquistar o impossível por meio de sabedoria humana. Lucas 5:5.
Pedro era um pescador profissional, tinha um barco próprio, conhecia o mar da Galileia, como poucos, assim como a melhor técnica para apanhar os melhores peixes. E aconteceu, porém, após pescar a noite toda e nada ter alcançado, nenhum peixe ter apanhado, a impossibilidade se apresentou. E quando o impossível ocorre, a sabedoria humana é incapaz de resolver. Tópico 6, o tópico C, o homem não pode conquistar o impossível por meio da posição social. Lucas 8, 41, 56. Jairo era um dos principais da sinagoga, pessoa proeminente, de posição social, abastada financeiramente, tinha acesso aos melhores médicos, meus amados irmãos. Porém, quando o impossível se apresenta através de uma enfermidade que leva a sua filha ao óbito, sua posição social em nada, tá? Nada poderia ajudá-lo. O homem não pode conquistar o impossível por meio de religiosidade. João 3:1-3. Nicodemos era mestre da lei, era homem religioso, mas ao ser confrontado pelos argumentos de Jesus acerca do nascer de novo, algo que só é possível por meio da ação divina na nossa vida, na vida do homem, algo impossível de ser alcançado por meio de dogmas religiosas. Não é verdade? Nicodemos contemplou a impossibilidade de se entender naturalmente as coisas espirituais. Só existe uma forma, uma maneira do homem tornar o impossível como algo possível. É por meio da busca da providência divina, meus amados. Do sobrenatural do poder de Deus. O Deus do impossível pode todas as coisas, queridos. Visto que agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Porque para Deus nada é impossível. Para entender a razão pela qual nada é impossível para Deus, é necessário analisar um dos atributos divinos de Deus, ou seja, o que Deus é em relação ao universo, a sua onipotência. A palavra oni quer dizer único, não existe outro. Então, potência, poder, ele é dono do poder. Não existe outro para disputar com ele. Ah, o Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus, a terra, o teu grande poder, e com o teu braço estendido nada há que te seja demasiado difícil. Jeremias 32:17. A onipotência de Deus significa duas coisas. Deus tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. E é por isso, por isso dizer que nada é impossível para Deus. Uma verdade que está em tal conformidade com as Escrituras Sagradas. Deus tem o controle da soberania sobre tudo que existe ou que possa existir. Somente Deus é o Todo-Poderoso, meus amados irmãos internautas. Você pode meditar em Josué capítulo 10, verso 5, tá? 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Então, quais são as 5 atitudes? Encare os desafios com coragem e fé. Josué 10, 5 e 6. Os maiores desafios, eles vão surgir como resposta às maiores necessidades. Frequentemente, problemas são gerados por erros cometidos. A responsabilidade, meus queridos, nos impede de aceitar novos desafios. Dedique o que você tem de melhor. Josué 10, verso 7, parte A. A conquista do improvável requer dedicação integral. A dedicação integral atrai o favor divino. A concentração no prioritário, garante o foco necessário para a vitória. 3. Julgue o desafio baseado em Deus e não na sua capacidade. Josué 10:8. Encare os problemas como oportunidades. Veja as dificuldades, meus queridos, pelos olhos da fé. Confie totalmente, plenamente, cabalmente em Deus, não é nos homens, não. E espere a intervenção sobrenatural de Deus. Josué 10:10. Deus responde aos que chamam por Ele. Deus se revela aos que o buscam. Deus socorre os que nele confiam. E o último tópico disso aqui: transforme a realidade por meio da fé.
A fé cura o passado, a fé muda o presente, a fé previne o futuro. A fé, o verdadeiro homem de Deus vai viver da fé. A conquista do impossível em Deus é possível. Pedro não havia pescado nada, todavia Jesus entra na cena, o Deus homem, ordena que Pedro tente mais uma vez, e então o impossível torna impossível, e o milagre acontece. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. Lucas 5,5. Jairo, diante da impossibilidade da cura da filha, prostrou-se aos pés de Jesus, e apesar da menina ter vindo a falecer, Jesus opera o impossível, e Jairo, ele vai ter a restituição da sua filha, a conquista do impossível. Está lá no livro de Lucas 8,55. Nicodemos, de João 19,39, Nicodemos conquista o possível num quadro de impossibilidades. E então nasce da água e do Espírito, marca a presença do sepultamento de Jesus, demonstra sua mudança de pensamento, posição religiosa. Então, se você quer conquistar o impossível, apresente sua causa a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, porque para Deus nada é impossível. Certo? Oremos ao Senhor, Santíssimo e Eterno Deus. Eu tenho certeza que esta palavra veio ao encontro de alguns corações necessitados, de pessoas que estão passando por grandes dificuldades, por grandes barreiras, e clamam, suplicam, imploram pelo impossível, Senhor. Tem pessoas enfrentando grandes batalhas, meu Deus. Tem pessoas enfrentando grandes pelejas. Senhor, trabalhe a fé. Meu Deus, trabalhe a confiança. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Sem fé é impossível te agradar. Ó grande e soberano Deus, eu te apresento aquelas pessoas que estão enfrentando problemas de saúde. Senhor, que tu possas trazer a cura, trazer o milagre, trazer a restauração da saúde deste homem, desta mulher, desta criança, deste idoso. Senhor, esta pessoa que está enfrentando batalhas espirituais, batalhas com seres das trevas, que toda a fúria dos demônios, toda a possessão, toda a opressão seja repreendida pelo o poder glorioso do teu nome. Eu repreendo toda a fúria do inimigo, Senhor. Que a tua palavra seja plantada em nossos corações. Que a tua palavra esteja cravada, meu Deus, no coração do homem e da mulher. Ó Deus de Abraão, vivifica em cada um de nós a tua presença santa. Queima a carne, mortifica os desejos carnais, mas renova o teu povo, renova a fé desta pessoa, levanta este que está caído. Eu te apresento esta pessoa que está dentro de um presídio, cumprindo sua pena perante a lei dos homens, mas lá dentro já se arrependeu, já entregou sua vida ao Senhor. Aquele que está enfrentando a batalha com a doença, Senhor, tudo que os médicos podiam fazer já fizeram, e agora ficou a cargo do impossível. O impossível só o Senhor faz. Restaura este casamento destruído, repreende esse espírito que quer levar esse casal ao divórcio, à destruição, ao adultério, à prostituição. Liberta os filhos oprimidos nas drogas, nos vícios. Eu te apresento as nações, todas as nações europeias, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Ucrânia, Senhor. Coloque as tuas mãos sobre os líderes destas nações. Coloque as tuas mãos sobre o Brasil e a igreja no Brasil. A nossa liderança, os obreiros, os pastores, os ministros da tua palavra. Levanta uma geração de homens e mulheres compromissados com a tua palavra. Ó Deus de Abraão, traz a paz necessária para a alma deste homem e desta mulher.
Traz a paz para dentro deste lar. Traz a porta aberta para o desempregado, a cura para o enfermo, a libertação para o oprimido. E esta pessoa que está em depressão, oprimido por demônios, seja liberto desta masmorra, desses grilhões e desses ferrolhos. E que a tua paz, a tua bênção alcance todos, em o nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.